Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês, agradeço muito o convite da Comissão do ESUD. Eu sou Patrícia Alejandra Bear, professora titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atuo na área de EAD e tecnologias digitais aplicadas à educação há mais de 23 anos. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência dentro da universidade sobre modelos e práticas pedagógicas em EAD em cenários híbridos. Então, vamos começar um pouquinho falando do cenário da educação em tempos de pandemia, que não é nenhuma surpresa para ninguém, mas enfim, a pandemia do novo coronavírus chegou até nós sem que estivéssemos preparados e tudo mudou de repente. O esforço de adaptação e aprendizagem para um novo normal, foi algo que a gente teve que fazer juntos, em conjunto, para poder nos superar. Então, um professor, de uma hora para outra, teve que descobrir um botão para mudar de sintonia e começar a ensinar a aprender de outras formas. Os docentes, em geral, na sua maioria, estavam muito habituados a organizar as aulas para um ensino presencial. Então, eles tiveram que incluir estratégias que utilizassem as tecnologias, coisa que é um pouco nova, tanto em escolas quanto nas universidades. Então, essa situação deu a oportunidade, deu a chance de descobrirem o que as tecnologias poderiam ajudar a auxiliar na educação. Então, a gente precisa seguir trabalhando, porque, enfim, a vida não pode parar. O caráter emergencial, e por isso não ideal dessas mudanças, fez com que avançássemos em 4, diria 5 meses, o que a gente faria em uma década. Não vamos, então, sair igual, né? Porque os alunos, os pais, os professores e, digamos assim, todo o ecossistema estamos experienciando de forma muito intensa uma série de coisas que antes as pessoas não estavam tímidas e receosas de tentar. Então, neste momento, nós e elas estamos ressignificando os preconceitos que tinham com a tecnologia, com a inclusão da tecnologia e principalmente com a educação à distância. Então, o uso dessa tecnologia não representa uma virada brusca rumo ao ensino remoto. Demonstra, sim, que vai haver menos espaço para educadores e instituições de ensino que se resistam aos dispositivos eletrônicos, que podem e devem ser usados também no ensino presencial. Então, a falta de professores para que se encontre a maneira adequada de aplicar as tecnologias em sala de aula, em lições online, nas diferentes formas de promover o conhecimento, isso é o que está ocorrendo, né, que ocorreu até agora, e que, obviamente, com esse novo normal, os professores tiveram que se reciclar e entrar, então, numa formação, digamos, muito forçada e continuada, né? A EAD, neste momento, ela está ganhando uma força e tanto, mas, claro, é uma série de nuances envolvidas nessa questão. Então, atualmente, a maior parte das instituições, elas estão fazendo ERE, que é um ensino remoto emergencial, e não EAD, que é educação à distância. Então, eu trago aqui para vocês estes dois conceitos que muitas vezes se misturam, e as pessoas acham que porque desde março eu estou desenvolvendo material, eu estou incluindo a tecnologia, eu já estou fazendo EAD. Então, eu queria esclarecer primeiro o que é um e o que o outro, para a gente entrar nas práticas pedagógicas, tanto do cenário do ensino remoto emergencial, quanto a minha prática no cenário híbrido. Então, o que seria ensino remoto emergencial? O remoto significa distante no espaço e se refere a um distanciamento geográfico. O ensino é considerado remoto porque os professores, obviamente, e os alunos estão impedidos por decreto de frequentar instituições educacionais para evitar a disseminação do vírus. Por que é emergencial? Porque do dia para a noite, e agora já fazem alguns meses, o planejamento pedagógico para o ano letivo 2020, ele teve que ser engavetado, né? Muitos dizem que foi um ano perdido, mas a gente vai tirar muito proveito desse ano perdido, com certeza. E eu já vou falar sobre isso. Foi preciso, então,
pensar em atividades pedagógicas mediadas pelo uso da internet, pontuais e aplicadas em função das restrições impostas pelo Covid-19, para então minimizar os impactos da aprendizagem advindos do ensino presencial. Então, o currículo da maior parte das instituições de ensino, ele não foi planejado para ser aplicado remotamente. Por isso, o professor acostumado àquela sala-aula presencial, aquela sala de aula bem acostumado, bem tranquilo, teve que deixar esse universo familiar e tentar se reinventar. Então, resumindo, o que é esse novo normal dentro das escolas e das universidades? É o ensino remoto emergencial, que é uma modalidade de ensino que pressupõe o distanciamento geográfico de professores e alunos, e ela foi adotada de forma temporária nos diferentes níveis do ensino por instituições educacionais do mundo inteiro, para que as atividades escolares não sejam interrompidas. E aí eu deixo para vocês um site maravilhoso da nossa universidade, a URGS, com muitos materiais e muitas formas de como driblar esse ensino remoto emergencial. Então, apesar do ERE ter esse caráter emergencial, foi necessário, então, que os professores reorganizassem seus planos, como a gente acabou de colocar, sendo pertinente retomar novas possibilidades de organização para as aulas nesta modalidade. Então, a gente pensa assim, qual é o papel do professor? Ele é fundamental, tanto no ensino remoto emergencial, quanto na EAD. Tá? A gente não pensa nem um minuto que ele poderá ou pode ser substituído, mas sim temos que replanejar as atividades pedagógicas. Então, vou trazer um pouquinho da minha experiência. Como é que a gente reestrutura essas atividades? Elas estão baseadas no que exatamente para mim poder me reinventar? Aqui a Patrícia e seu grupo de pesquisa, que a gente chama o Núcleo de Tecnologia Digital Aplicada à Educação, no TED, na URGS, a gente criou um termo, né, que é o modelo pedagógico em educação à distância e que dentro dele existem alguns elementos. Um deles se chama arquitetura pedagógica. Então, a gente se baseia em 4 aspectos que ficam interligados entre si, que é o organizacional, o de conteúdo, os aspectos metodológicos e tecnológicos que vão orientar essa ação docente a ser desenvolvida. Então, vamos lá. As arquiteturas pedagógicas, elas podem ser utilizadas como uma possibilidade para o planejamento das aulas, seja na forma híbrida, seja na forma do ensino emergencial, remoto emergencial, ou EAD. Mas por que disso? Por quê? Não apenas a gente está falando em organização, metodologia, conteúdo, mas dentro da arquitetura pedagógica a gente tem incluído as tecnologias digitais, o uso das tecnologias digitais. Então, aqueles planos assumiram elementos que não apenas a gente tem os aspectos organizacionais, mas essas metodologias que tiveram que se adaptar. Ou seja, eu posso trabalhar com uma organização, um conteúdo que se mantém, tanto do presencial, talvez, quanto para EAD ou para o ERE, mas o que muda? Principalmente a metodologia, porque ela vai ser desenvolvida de forma ou híbrida ou de forma, quer dizer, neste momento é totalmente à distância, né? Mas a gente logo vai falar dos cenários híbridos. Então, diante deste cenário, obviamente, foi urgente que as instituições de ensino reformulassem esses planejamentos e as ações docentes, né? Então, o ERE se transformou em um ensino remoto, suprindo o emergencial e se estendendo, então, todos estes meses de incerteza. Qual é o que tem em comum do ERE para a educação à distância? E depois a gente vê, então, o cenário híbrido. Nós temos o tempo, nós temos o espaço e a inclusão das tecnologias digitais. Então, a gente viu o que significa o ensino remoto emergencial e vamos ver o que é a educação à distância. Então, o que é a educação à distância? É um modelo de ensino
muito bem planejado, ou seja, ele não é emergencial, essa é uma das principais diferenças, com modo de funcionamento próprio e uma concepção didático-pedagógica estruturada a partir, como eu disse antes, do modelo pedagógico composto por uma arquitetura e estratégias específicas para essa modalidade. Além do mais, no Brasil ele é regulado por legislação específica e própria. Então, aqui a gente pode visualizar o que seria um modelo pedagógico para EAD. O que eu estava falando antes. Nós temos, então, um paradigma, obviamente, que a gente trabalha em cima de um paradigma ou piagetiano, ou behaviorista, ou um modelo pessoal, seja qual for, dentro da área que é contemplada, né? Isso aí não vamos entrar no mérito, porque cada área e cada perfil de professor e de curso vai usar uma epistemologia para poder se basear e construir o seu modelo pedagógico. Nós temos, então, a arquitetura pedagógica com esses 4 aspectos e as estratégias de aplicação dessa arquitetura. Ou seja, essas estratégias são as que dão mobilidade, é como se fosse a engrenagem, né, desse nosso motorzinho que vai dar o funcionamento correto, né, a gasolina disso. Isso vai depender de cada professor. Então, vamos ver o que é esta arquitetura pedagógica. Ela é composta por uma organização, e aí eu me refiro ao planejamento pedagógico. Ah, a Patrícia falou isso lá na frente da sua apresentação. Planejamento pedagógico. Uma coisa é ser presencial, uma coisa é totalmente à distância, uma coisa é ser híbrido. Então, aqui que entra esta definição de como é o meu planejamento pedagógico. Os meus objetivos, meu tempo e meu espaço. Se antes, eu já vou falar sobre isso, eu ministrava aulas num cenário híbrido, agora eu tive que me recolher e adaptar, então, esses aspectos organizacionais a serem só totalmente à distância. E os direitos e deveres deste meu sujeito, ou seja, deste meu professor e do meu aluno da educação à distância. O conteúdo ele se refere nada mais ao conteúdo, ao material educacional que eu vou utilizar. Se antes eu utilizava um conteúdo que eu podia utilizar livros, um material mais impresso, ou eu utilizava materiais talvez que eles podiam fazer uso dentro da biblioteca da nossa universidade, hoje eu tive que me adaptar e trazer para dentro da minha arquitetura um conteúdo que seja totalmente digitalizado. A metodologia. Ele se reporta basicamente à maneira como são empregadas as tecnologias, ou seja, como é que eu vou usar as funcionalidades do meu ambiente virtual de aprendizagem. Eu vou usar o fórum, eu vou usar o chat, eu vou usar a biblioteca, eu vou usar as tarefas. Como que eu vou desenvolver metodologicamente esse meu curso, essa minha disciplina? E, claro, isso vai mudar com a modalidade, né? Seja ERE, seja EAD ou híbrida. E a tecnologia, qual que é? Então, hoje a gente não sai de ter que trazer obrigatoriamente uma tecnologia digital para nos dar suporte. Seja ele um ambiente virtual de aprendizagem, seja ele um software, seja ele uma webconferência, né? Então, depende muito da tecnologia que eu vou usar. Mas aí vem alguma coisa que é o dedinho do professor. Isto aqui pode ser algo rígido para cursos ou para disciplinas, mas lá vem o professor com as estratégias pedagógicas, que é o conjunto de ações que vão impulsionar essa arquitetura pedagógica. Então, é sempre a forma como a gente vai implementar toda essa arquitetura e, obviamente, depende do nosso professor. Então, como que eu construí a minha arquitetura pedagógica? Eu vou contar um pouquinho.
Eu trabalho há 23 anos com EAD, então muitas das disciplinas que eu ministro, elas são de forma híbrida. Eu sempre trabalhei com os alunos vão para a aula, né, de forma presencial, mas daqui a pouco eu digo, gente, vamos lá. Daqui a 2 semanas não precisa vir, podem ficar em casa, seja no interior, seja muitos moram longe, né? Então, eu normalmente há muitos anos já contemplava os cenários híbridos, que é começar numas aulas presenciais, ver como que os alunos vão se adaptando à tecnologia, à organização, à metodologia e ao conteúdo, obviamente. E a minha estratégia pedagógica é ir liberando eles aos poucos para eles serem um pouco mais independentes e ficarem em casa algumas aulas. E eu poder desenvolver esses meus conteúdos, essas minhas atividades de forma remota, e eles desenvolverem, então, as tarefas e postarem no ambiente virtual de aprendizagem. Então, sempre eu trabalhei desta forma, seja na graduação, na extensão ou no pós-graduação. Então, os aspectos organizacionais, basicamente, são esses. Os objetivos da aprendizagem, a definição dos direitos, dos deveres meu, obviamente, dos monitores e do aluno também. Como é que eu vou sistematizar o tempo e o espaço e a flexibilização dessa virtualidade? E, obviamente, a gente tem que adaptar isso ao nível, né? É bem diferente desenvolver uma arquitetura pedagógica para um contexto mais de uma pós-graduação do que uma graduação. A gente tem que adaptar isso. Então, minha prática, qual foi? Neste momento, obviamente, eu tive que comecei de forma presencial, né? Mas aí eu tive que, a partir de março, readaptar isto. Então, a presença em si ficou transformada na presença virtual, tá? As minhas aulas presenciais híbridas viraram totalmente online, mas com feedback semanal para os alunos. Isso a gente tem que levar muito em conta, né? As aulas eu fui dividindo por semana, fui flexibilizando. O espaço, então, ele ficou totalmente online, né? Com meus alunos tanto de graduação quanto de pós-graduação. O conteúdo em si não mudou quase nada, porque como eu trabalho normalmente com materiais digitais, eles já estavam no meu ambiente virtual de aprendizagem, e eu utilizei recursos normalmente que são acessados de forma digital até para eles ter melhorar, né, o acesso aos conteúdos. O aspecto tecnológico, eu defini e selecionei o Roda, que é um ambiente virtual de aprendizagem utilizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu desenvolvi há 20 anos atrás. Então, na verdade, ele foi um dos precursores, o primeiro ambiente virtual de aprendizagem, quando não era ainda utilizado o Moodle. No momento que o Moodle foi incluído dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente começou a trabalhar com os dois. Então, eu também adequei a tecnologia, os elementos da arquitetura, as ferramentas que eu fui utilizando no Roda e comecei a utilizar muito os sistemas de conferência, além para dar um complemento também ao ambiente virtual de aprendizagem. Então, utilizei o MConf, que é um dos sistemas de conferência da URGS. Além disso, hoje a gente também está utilizando o Meet e o Teams. Os aspectos metodológicos, eles se relacionam com a sequência didática das atividades. Como que eu vou interagir com meus alunos, como é que vai ser os instrumentos de avaliação, as características didáticas de cada aula, de cada semana, de cada atividade. Então, isso aí são aspectos da arquitetura que na EAD ou no cenário híbrido tem que ficar muito claro e muito bem planejado. O que eu quero dizer com isso é que no ERE, no ensino remoto emergencial,
Isto não foi contemplado. Por quê? Porque foi emergencial, que eu estava colocando remoto, e a gente acabou, a gente não, mas a maior parte dos professores não incluíam, como eu incluía a tecnologia, ambientes virtuais de aprendizagem, conteúdos digitais, no meu dia a dia com meus alunos. Então, meu modelo pedagógico na EAD, ele se transforma, então, nessa arquitetura, como eu coloquei, como se fosse uma engrenagem, com as minhas estratégias. E ali eu tenho o sujeito da educação à distância, tá? Esse sujeito é aquele que, normalmente, ele tem aquele perfil mais de se virar sozinho, de procurar cursos de educação à distância que se encaixem mais com o seu perfil, dele ter autonomia, planejamento, organização, são todas competências que um aluno da EAD normalmente se inscreve num curso de educação à distância porque ele já tem um perfil mais ligado a isso. Mas o que aconteceu com o nosso ensino remoto emergencial? Todo mundo virou sujeito do ensino remoto emergencial. Então, com perfil ou sem perfil, tendo fluência digital ou não tendo, a gente teve que se adaptar. Então, isto que eu quero falar um pouquinho com vocês neste momento. Nós temos, então, esse sujeito da EAD, ele tem a parte afetiva, social, cognitiva, o biofisiológico e o tecnológico. E ela interage com regras, recursos e outros sujeitos, né? Que seria a sala de aula virtual. Então, o que a gente tem que levar e que eu levei muito em conta nessas minhas práticas pedagógicas hoje? Sempre levei, mas o nosso afetivo e o nosso social se alteraram muito durante estes meses, né? Então, na verdade, na minha prática pedagógica, eu levo muito em conta a parte do sujeito socioafetivo, né? Então, eu queria primeiro fazer uma aproximação do que é o ensino remoto emergencial e a educação à distância para poder demonstrar para vocês como que a gente trabalhou, tá? Com esse sujeito, né? Socioafetivo, né? Com problemas, digamos assim, talvez de depressão, de estresse, de isolamento durante, então, estes meses. A aprendizagem remota, o modelo presencial, ele é totalmente virtualizado. A aprendizagem à distância é um modelo, como eu disse, planejado. Na aprendizagem remota, as aulas costumam ser totalmente síncronas e nos horários das aulas presenciais. Já na EAD, as aulas elas podem ser síncronas ou assíncronas, depende do planejamento. No ERE, o uso do ambiente virtual de aprendizagem, ele é basicamente quase que uma obrigação com plataformas de videoconferência, né? E já na EAD, claro que vai depender da instituição de origem, mas normalmente elas usam uma plataforma de EAD. Avaliação remota no ensino remoto emergencial. Não existe um padrão, né? Está havendo uma salada de frutas, né? De como que está havendo essas práticas e essas avaliações remotas. A gente sabe muito bem que as provas de forma online das escolas ou das universidades não estão funcionando bem. Por quê? Porque a gente sabe, quem de vocês não sabe, que a gente aplica uma prova e aí as criaturas já fizeram um grupo do WhatsApp ao mesmo tempo e à medida que eles vão fazendo a prova, eles vão colando entre eles com essa lista, né, com esse grupo de WhatsApp, onde eles vão se dizendo, né, quem sabe as respostas certas, quem não sabe vai perguntando. Então, hoje em dia a gente vê, né, eu vejo pelos meus filhos, nunca teve conceitos tão bons nas provas, né, 9, 10, mas a gente vê claramente que as provas não estão funcionando nesta modalidade. Né? Então, a avaliação, eu sempre digo que o ideal que seja de forma formativa, né? Continuada, durante o processo, e não por provas, porque neste ensino remoto emergencial, ao meu ver, não estão funcionando corretamente.
Na educação à distância, normalmente nos cursos existe a prova presencial, mas nos polos, né? Isso que muda um pouquinho, e o processo muitas vezes pode ser formativo ou somativo. Professor do ERE, em geral, ele transmite o conteúdo, tá? Estão tentando sanar as dúvidas do aluno da mesma forma que no presencial. É isto, tá? É o professor tentando correr atrás com todos esses problemas que houve durante todos esses meses, e como podem ocorrer, claro, situações que não há contato virtual visual, porque estão todos os alunos com a câmera desligada, né? A interação muitas vezes se dá ou por mensagem ou por e-mail. Né? Eu já presenciei várias aulas onde, quando os alunos ligam todas as câmeras, o professor começa a chorar de tanta emoção, porque normalmente a gente acaba falando para letrinhas, né? Letrinhas e letrinhas estáticas. Normalmente eles não ligam as câmeras, né? Então, muitas vezes se torna uma coisa frustrante. O professor da EAD, às vezes, tem esse papel, mas muitas vezes os alunos da EAD, eles trabalham mais em interação com os monitores. Às vezes os professores dos cursos não costumam interagir muito com os alunos, mas esse é o papel do tutor. Então, quais as possibilidades do ERE? Né? Isso aqui eu já falei, ambientes virtuais de aprendizagem dentro da URGS, dentro da nossa experiência. O Moodle, o Roda, nós temos webconferências para aulas síncronas, que é o MConf, o Google Meet, e as reuniões que a gente faz através do Microsoft Teams. Como organizar esses cenários híbridos? O ensino presencial físico e de forma online, ele é através dos meios digitais. O processo é centrado na interação, aluno-professor. Gente, não adianta vocês desenvolverem conteúdo onde é só do professor para o aluno. Bota lá as aulas gravadas e pergunta para eles de vez em quando se está tudo bem. Né? Isto não é nem EAD, nem ERE, nem cenário híbrido. Tem que realmente interagir com os alunos. Isso pode ser num tempo síncrono, tá? Ou, né, claro, por aula expositiva para o sistema de webconferência. A presença física do professor e do aluno no espaço de sala geográfica é muito importante, porque são mantidas, mas muitas vezes revezadas pela presença digital, numa forma, na sala de aula, que a gente chama a presença física e a presença virtual. E a comunicação normalmente é bidirecional, né? Então, estratégias minhas, pessoais, pedagógicas, onde eu tive que transformar o meu cenário híbrido, onde eu alternava as aulas presenciais e à distância no ERE. Eu organizei muito bem as aulas, ministrei de forma síncrona todas as semanas, um dia da semana, para me encontrar com meus alunos. Gravei todas as aulas e coloquei na biblioteca para quem tinha algum tipo de dificuldade. Semanalmente eu fui orientando eles, mandando e-mails pela plataforma. Utilizei dinâmicas e funcionalidades bem diferenciadas. Criei espaços onde eles podiam registrar as emoções, os sentimentos, contar para mim um pouquinho e para os monitores como que eles estavam se sentindo durante este tempo. Isso foi muito bom para dividir angústias. Atividades avaliativas, elas tiveram que ser muito claras, foram formativas. Eu acompanhei junto com os monitores todas as atividades postadas pelos alunos na plataforma e a gente sempre deu retorno em menos de 24 horas. Por quê? Por causa da ansiedade, não se sabia o que ia acontecer. Então, eles sempre estavam esperando esse nosso feedback. As estratégias para tornar esse conteúdo dentro das práticas mais interessantes. É interessante criar um canal de YouTube para colocar os alunos, colocar material e receber notificações sobre novas aulas, se vocês forem colocar ali. Diversificar os materiais sempre. É muito importante manter o espírito do grupo e aproximar o conteúdo da realidade. Sempre é legal. A dica é explorar um tema da pandemia sempre pelo lado positivo, propondo soluções, reflexões sobre o futuro, trazer o dia a dia, tá? Para as experiências e para o meio acadêmico. Então, aqui eu vou passar rapidamente, mas é a minha arquitetura pedagógica híbrida adaptada para o ERE. O que era e o que mudou,
tá? Eu não vou entrar porque já está terminando o meu tempo, nas várias disciplinas. O que mudou a nível organizacional, de conteúdo, metodológico e tecnológico. E como eu coloquei para vocês, eu levei muito em conta dentro das nossas práticas e o sujeito socioafetivo, os aspectos afetivos da pandemia, o estresse, a ansiedade, a solidão, a depressão. Eu não exigi demais dos meus alunos, porque eu acreditei que era um momento mais de se cuidar, da gente se unir, acreditar e a gente tentar ver o que dava para fazer, o que não dá para fazer sem estresse. A gente já tem estresse suficiente. Então, eu levei muito isso em conta, isso é parte da prática pedagógica, levando muito em conta o sujeito socioafetivo. Lidar com a valorização da independência, a solidariedade, a empatia, a união, a reflexão, os afetos, os laços afetivos entre os colegas é muito importante neste momento. Então, os aspectos sociais também, a interação, sempre que dá, tentem interagir através dos ambientes virtuais de aprendizagem. Tinha famílias que não tinham equipamento, estudantes que se sentiam isolados, a gente motivava que eles façam trabalhos em grupo, que interajam, tá? Então, isso aí foi muito importante, está sendo ainda muito importante. O que eu quero dizer? A importância da comunicação toda a semana com estes alunos. Eu não vou entrar no mérito, mas alguns depoimentos dos alunos de graduação a nível, eu estava sozinha, eu estava distante, como foi importante essa rotina, esses encontros síncronos, momento muito difícil em termos de saúde mental, fugir do momento, então a disciplina colaborou muito neste momento. Estava apreensiva por não ter o contato presencial com meus colegas e professores, mas a disciplina conseguiu incluir um pouco deste contato de maneira online. Me ajudou neste retorno de outra disciplina, estou mais tranquila em relação ao ERE. Nos deu suporte para fazer outras disciplinas, isso eu queria explicar para vocês, porque como a gente tinha essa experiência da EAD, para nós foi um botãozinho que a gente clicou e eu continuei dando aula como se nada. Mas eles aprenderam muito nas nossas disciplinas para ter de base as outras disciplinas de professores que ainda estavam aprendendo. Então, aqui uns depoimentos maravilhosos dos alunos, de graduação e de pós-graduação, né, falando muito, eles muito falaram da parte saudável, da parte da saúde mental, da parte social e afetiva, isso foi importantíssimo. Então, para fechar, o legado, professores mais criativos, alunos com maior autonomia, pais com melhor noção da participação ativa na escola, porque eles estão acompanhando muito em casa. A EAD vai mudar, mudou, né? Porque ela sai agora dessa impressão que a EAD tem qualidade inferior e com certeza a gente vai migrar para um ambiente cenário híbrido. Lições que vieram para ficar. A importância de nós professores, a dificuldade dos alunos gerirem o próprio tempo, a necessidade de organização pessoal e familiar, a superação das dificuldades, a resiliência, a forte adaptação e, obviamente, novas competências, tá? Eu não vou entrar, mas a gente viu, através dessas nossas práticas, que os alunos tiveram que criar, que construir novas competências digitais. Então, dicas para os professores: se organizarem bem, ter paciência, ter vontade de aprender, tempo de se adaptar, permitir errar, não fiquem isolados, saibam lidar com imprevistos, pedir ajuda, compartilhar, fazer diferente, se abram para novos modelos e práticas de ensino e experimentar novas maneiras de fazer as coisas. Então, eu fecho aqui a minha apresentação dizendo para todos vocês que se a vida não ficar mais fácil, vamos tentar, então, nós ficar mais fortes. Temos que nos superar, temos que nos reinventar, buscar nossas qualidades, coragem, criatividade, perspectiva, pois nós estamos construindo um novo normal dentro das nossas novas universidades. Muito obrigada a todos.